Minha avó, que era a pessoa mais religiosa do mundo, tinha uma tatuagem secreta idêntica à do líder de uma gangue de motoqueiros dos anos 70. Minha avó tem 85 anos, vive na igreja e me proíbe de usar calça rasgada, mas eu tive que ajudá-la no hospital. E quando levantei a manga da camisola dela, lá estava, uma tatuagem de águia gigante com as iniciais VP. Fui pesquisar e descobri que VP era o Viper, o lendário líder de uma gangue de motoqueiros dos anos 70. Minha avó era a dama de ferro de uma gangue de motociclistas. Nunca imaginei que minha avó, Evelyn Parker, pudesse ter qualquer ligação com algo que envolvesse motocicletas, couro ou tatuagens. Ela sempre foi o tipo de mulher que julgava os outros pelo comprimento da saia e pela quantidade de piercings. Aos 85 anos, ainda ia à missa todo domingo, carregava um terço no bolso e tinha opinião sobre absolutamente tudo que considerasse impróprio. Aquele dia no hospital começou como qualquer outro pesadelo de emergência. Ela tinha escorregado na cozinha e quebrado o pulso. Fui correndo pra lá, desesperada, achando que era algo muito pior. Enquanto os enfermeiros trocavam o curativo, ela pediu que eu ajustasse a manga da camisola, que estava subindo demais. Foi quando vi, debaixo da pele enrugada e pálida, uma águia gigantesca ocupava o antebraço inteiro. As asas se estendiam até quase o cotovelo, e logo abaixo das garras estava escrito VP, em letras pretas, já meio desbotadas. Meu primeiro impulso foi rir. Achei que fosse uma tatuagem temporária, uma brincadeira de juventude. Mas quando toquei, senti o relevo da tinta antiga. Era real. Passei o resto do dia tentando não encarar o braço dela. Fingi normalidade, mas minha cabeça não parava. Evelyn Parker com uma tatuagem de gangue. A mulher que quase me expulsou de casa porque usei uma camiseta com caveira. Quando voltei pra casa, pesquisei tatuagem VP Águia Gangue no Google. Em poucos minutos, encontrei um fórum antigo, cheio de fotos em preto e branco. Lá estava ela, a mesma águia, e as mesmas letras, VP. A sigla aparecia em todas as jaquetas de uma gangue chamada Vipers. Fundada nos anos 70 em Oklahoma, era conhecida por dominar o tráfico de peças roubadas e brigas de estrada. O líder, conhecido como Viper, tinha uma tatuagem idêntica, só que no peito. Fiquei paralisada olhando a foto. O homem parecia saído de um filme antigo. Jaqueta de couro, cigarro na boca, olhar desafiador. Mas o que me assustou mesmo foi a mulher ao lado dele, de óculos escuros, com lenço no cabelo e um sorriso quase debochado. A legenda dizia, Viper e Lady Iron, 1976. Meu coração disparou. Lady Iron, dama de ferro. E o rosto dela, mesmo mais jovem, era inconfundível. Minha avó. Não consegui dormir naquela noite. Lembrei de cada sermão que ela me deu sobre andar no caminho certo, de cada crítica sobre minhas amizades, sobre meu namorado sem futuro. Tudo começou a soar como uma farsa. No dia seguinte, voltei ao hospital com a desculpa de levar flores. Ela estava assistindo a um programa religioso como sempre. Quando mencionei a tatuagem, ela simplesmente desviou o olhar e fingiu que não ouviu. Tentei insistir, dizendo que a marca parecia de uma gangue. Foi aí que ela me cortou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Disse apenas que era coisa do passado e que o passado devia ficar onde estava. Mas quanto mais ela tentava esconder, mais eu queria saber. Passei a semana inteira revirando arquivos online. Encontrei recortes de jornais, matérias sobre uma operação policial em 1979 e uma lista de nomes de membros desaparecidos dos Vipers. O nome dela não aparecia em nenhum, mas o de Viper sim. Verdadeiro nome, Victor Payne. Victor Payne, VP. Comecei a desconfiar que não era coincidência. Minha mãe, filha de Evelyn, nunca falou sobre o pai. Sempre dizia que ele morreu jovem, num acidente de carro, e que Evelyn nunca quis tocar no assunto. Agora eu me perguntava se esse acidente tinha outro significado. No fim de semana decidi fazer o impensável. Voltei à casa da minha avó sozinha quando minha mãe estava fora. Eu precisava de respostas. A casa dela sempre cheirou a lavanda e desinfetante, com crucifixos em cada parede. Mas naquele dia, enquanto ela cochilava, subi até o sótão. Nunca tinha estado lá antes. O lugar estava coberto de poeira, mas no canto encontrei uma mala de couro envelhecido. Dentro havia jaquetas, recortes de revistas e fotos antigas. E bem no fundo, uma corrente de prata com o pingente de uma águia. E então, uma fotografia chamou minha atenção. Evelyn, jovem, bonita, usando uma jaqueta preta com o símbolo dos Vipers nas costas, sentada na garupa de uma moto, abraçando um homem que eu reconheci imediatamente. Victor Payne. Na parte de trás da foto, em letra tremida, estava escrito: "Nós fomos livres, antes que o medo chegasse." Meu estômago revirou. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas uma coisa era certa. Minha avó tinha mentido a vida inteira sobre quem era. E agora, tudo indicava que o passado dela não estava tão enterrado quanto ela fingia. Depois que encontrei aquela foto no sótão, fiquei parada por longos minutos sem saber o que fazer. A casa estava silenciosa. Só dava pra ouvir o tic-tac do relógio antigo da sala. Eu tremia. Sentia medo, mas também curiosidade. A sensação de descobrir algo que muda tudo o que você pensava sobre alguém é estranha. Era como se eu estivesse olhando pra uma desconhecida, e não pra mulher que me criou metade da vida. Peguei a foto e escondi dentro do meu bolso. Não sabia se devia confrontá-la ou esperar. Quando desci, ela ainda dormia na poltrona da sala, com o terço entre os dedos. Por um instante, pensei em desistir, deixar o passado dela quieto, mas então vi o curativo no braço cobrindo a tatuagem. Aquilo me fez lembrar que aquela mulher religiosa e controladora era a mesma que um dia andou com uma gangue de motoqueiros perigosos, e mentiu sobre isso por décadas. Naquela noite, liguei pra minha mãe, contei tudo, a tatuagem, a foto, o nome da gangue. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois disse apenas que isso não era assunto pra mexer, que Evelyn tinha razões pra esquecer aquele tempo. Só que o tom dela me deixou desconfiada. Parecia mais medo do que respeito. Comecei a juntar as peças sozinha. Os jornais diziam que os Vipers se desintegraram depois de uma operação policial em 1979. O líder, Victor Payne, desapareceu sem deixar rastro. Parte dos membros foi presa,
E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube, basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.